Olá, seja bem-vindo ao Tel Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, nosso coração está preparado a falar a respeito de teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. No programa de hoje, queremos conversar mais a respeito das Escrituras Sagradas, aprender mais como ler, entender e aplicar em nossas vidas os mais diversos livros da Palavra de Deus. E para conversar conosco hoje sobre o livro de Gênesis, eu tenho a alegria de receber aqui o pastor Ricardo Fiorotto, que é um dos professores da equipe do Pregue a Palavra e pastor na cidade de Jundiaí. Ricardo, mais uma vez aqui conosco, a alegria ter você para participar desse bate-papo. Obrigado, reverendo Ludiero, privilégio estar aqui contigo, também com o Davi, e poder repartir um pouquinho da nossa experiência, do que Deus tem feito na nossa vida e também daquilo que temos servido no ministério. Um privilégio muito grande estar com todos aqui novamente. Ok. Conosco também o pastor Davi Merck Jr., que é parte da equipe, é o presidente da Associação Bíblica Pregue a Palavra e vai caminhar comigo aqui com o Ricardo no livro de Gênesis. Este é um dos livros usados no currículo do Pregue a Palavra para treinar pastores e líderes na exposição das Escrituras. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é usar o nosso currículo, os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, e entender como devemos ensinar a igreja hoje a respeito de um livro tão antigo, na verdade, o primeiro livro da Bíblia. O Ricardo Fiorotto já me chamou de reverendo aqui, nós vamos acabar com essas formalidades imediatamente, né? Ele chamou, essa história de ter um presbiteriano e dois batistas, vocês me chamam de reverendo e um ou outro se tratam pelo nome. Né? Tô aqui com o Davi, né? Olha, nós vamos tratar de exegese e exposição, mas vamos romper as barreiras aqui para começar. Pronto, combinado. Okay? Nós temos a graça de os três fazermos parte desta equipe de pastores e líderes que tem se dedicado e dedicado grande parte do nosso ministério. O Davi foi o diretor executivo do Pregue a Palavra por muitos anos, hoje preside a associação. O Ricardo é nosso professor e está diretamente envolvido também com o projeto em Moçambique, junto com o pastor Nelson Galvão, de treinar pastores em Moçambique. E eu tenho tido a alegria de fazer parte da equipe e o meu foco é mais hoje no Nordeste e em Portugal. O Ricardo treina em Moçambique, lá próximo a Maputo, né? Sim. E eu tenho treinado em Lisboa, essa dinâmica. E o Davi também esse ano iniciou o trabalho nos Estados Unidos. Aproveitar que você é americano, né? E para o seu ir e vir é muito mais fácil também. É engraçado, são duas igrejas americanas que pediram para a igreja brasileira dar esse apoio lá, levar esse treinamento para lá. Isso é fantástico. A gente ama isso e fica muito feliz de partilhar também com as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo aqui no Tel Media Cast. Como é que a gente pode começar, então? Davi, quais são os passos básicos para quem quer ler e entender o livro de Gênesis? Para começar, então, você precisa ler. Olha, às vezes a gente tem que falar o óbvio, não é? Porque muitas vezes, não, já quero saber, já vou começar... Não, leia. E leia várias vezes, se puder. Né? Leia uma vez, duas, talvez o livro todo você consiga ler uma vez, talvez mais de uma vez, seria o ideal. E depois volta, e cada trecho que você vai ler, leia várias vezes. Leia com calma, leia profundamente. E daí, a gente sempre lembra de começar fazendo boas perguntas para o texto. Boas perguntas começam com perguntas que talvez pareçam óbvias. Perguntas de quem é o personagem, o que está acontecendo, quais as ações, qual o cenário, as atividades, o diálogo, detalhes assim, palavras repetidas, e assim vai. Qual o gênero literário? Eu estou lendo uma história, eu estou lendo uma poesia, e assim vai. E depois, com isso, eu vou tentando buscar um pouco mais a fundo
perguntas mais profundas de por que isso? O que o autor está querendo ensinar aqui? Qual o propósito? O que Deus está fazendo? E assim a gente começa a caminhar e observar algumas coisas mais profundas no texto. E isso então abre para outros tipos de perguntas que vão nos ajudar a entender. Mas começa sempre com boas perguntas. Essas boas perguntas, então você estava dizendo, de uma forma mais simples, elas nos servem para observar o texto, Observar o texto é o primeiro passo. Uma das coisas que a gente sempre comenta, Ricardo, é que as boas perguntas fazem a gente voltar o olho para o texto, não simplesmente ficar procurando ideias fora da Bíblia. Como é que a gente vai usar, então, o próprio texto bíblico e até mesmo outros livros da Bíblia para trazer luz às verdades que estão em Gênesis? Bom, é muito positivo que a gente, olhando no caso de Gênesis específico, a gente perceba que um dos aspectos que ajuda muito é você olhar o começo e o final de um trecho. E o começo e o final de um livro, e também por todas as escrituras. E nessa perspectiva, nós podemos descobrir as ênfases que o autor está dando. E essas ênfases, elas também nos ajudam a encontrar essa unidade por todas as escrituras. E é muito interessante que você comece a encontrar, então, essas ênfases repetidas em outros livros das escrituras. E dessa forma você não somente encontra o contexto do texto em si que você está observando, mas você encontra também uma unidade nessa literatura. E isso te ajuda, de certa maneira, a não fugir do foco que o escritor está trazendo a nós e nem ser influenciado pela sua própria tendência natural que temos de imprimir no texto aquilo que a gente acha que o texto quer dizer. Ou seja, muitas vezes não, nós sempre carregamos os nossos pressupostos. Sim. Ideias que temos, que aprendemos ao longo do tempo, e nós precisamos tentar controlar ao máximo os nossos pressupostos e deixar que o texto bíblico molde esses pressupostos, não o contrário, né? Exatamente. Para isso, a gente fala muito, né, Davi, a respeito de que há uma linha no texto e nós não devemos ultrapassar essa linha. Quais são os perigos de ultrapassarmos a mensagem ou a linha central que o texto nos apresenta? É justamente entender. Nós somos chamados para ler, entender, viver, ser transformado pelo texto bíblico da maneira que Deus nos deu. Então, nós usamos essa ilustração, a linha da palavra de Deus. A gente tem que permanecer nessa linha. Não podemos ir acima da linha, ou seja, somar outras coisas. Não, o texto não é completo, deixa eu colocar mais alguma coisa junto com isso. Isso acaba levando vários problemas, distorções, até de legalismo. Não, aqui eu acho que eu preciso colocar mais algumas regras junto com isso. Ou abaixo da linha da palavra de Deus, que a gente pensa em tirar uma parte. Essa parte eu não gostei, é desconfortável para mim. Então, deixa quieto, vamos deixar isso de lado, vamos para os versículos que eu gosto. E às vezes a gente dá a desculpa de, isso é um texto antigo, de outra época, não está no nosso contexto. Nossa cultura mudou. E é interessante que, assim, o próprio livro de Gênesis nos ajuda a entender esse princípio. Quando a gente chega em Gênesis 3, a tentação pela serpente, justamente o ataque para tirar Eva do caminho da palavra de Deus, para ela cair em pecado, Satanás usa isso. Ele questiona, põe dúvida na palavra de Deus e vai saindo da linha. Ora ela fala, não, Deus falou que não podia nem tocar no fruto, na fruta da árvore. Deus não tinha falado de não tocar, só não de comer. Então ela põe a mais. Aí a serpente fala, olha, não, vocês comerem, vocês não vão morrer, como Deus diz. E ele tira, vai abaixo da linha. E ela começa a se perder naquilo que Deus tinha de fato falado. E ela então realmente cai no engano de Satanás e peca. Você está citando então, citou para dar uma ilustração, essa conversa entre a serpente e Eva. Apesar de muitos autores, Ricardo, a quererem afirmar que esse texto não seria literal, não é uma história real, a Igreja de Cristo Jesus tem defendido ao longo de sua tradição que este é um texto narrativo, histórico. Quais são características claras de uma narrativa histórica para quem está nos escutando poder ler o texto e perceber essas características no texto de Gênesis? Excelente pergunta.
Obrigado. Nós analisamos essa questão que é um debate e que justamente pelo fato de enxergarem as escrituras não de forma natural, como você mencionou aqui, é que a confiança nas escrituras é diminuída por conta dessa leitura que se fazem, né? Mas, como o Davi citou, uma das características que nós temos que identificar no texto é o seu gênero literário. No caso, especificamente de Gênesis, a predominância aqui é um texto narrativo. E a narrativa, ela apresenta cenário, ela apresenta uma sequência natural de cenas, ela apresenta personagens, e dentro dessa constituição, nós percebemos que existe um enredo, onde ela apresenta uma ideia ou apresenta uma situação, pode evoluir para um problema ou para um clímax, e de certa forma depois ele encerra com uma resolução, e nesse todo, com essa sequência que é trazida, então nós encontramos a mensagem do texto. Se você diminui a realidade dessa história que é contada, e cerca de 60% das escrituras elas são consideradas um texto narrativo, né? Você está diminuindo a confiança no texto bíblico e os fatos que são narrados e trazidos ali. A própria forma das escrituras descrever essas histórias, elas exigem uma leitura normal e algo que realmente, de fato, tenha sido factível, que tenha, de fato, acontecido. E é por meio dessa história que o texto, então, ele é interpretado e explicado. E também é muito interessante a gente observar dessa perspectiva, porque se eu abandono essa leitura, eu estou abandonando o método que o próprio Deus escolheu de comunicar a sua história. Então, como grande parte das escrituras é descrito por história, que é a narrativa, né, ele também lança o seu plano por meio desses fatos que são descritos e narrados. E eles nos trazem a confiança e a lição que nós podemos tirar das escrituras. E não é interessante que também, sempre que a Bíblia vai usar uma história que seja, vamos dizer, fictícia, não uma narrativa histórica, mas uma parábola, sim, ou um personagem bíblico vai contar uma alegoria, sempre está muito claro, naturalmente no texto, que, não, isso aqui, Jesus está contando uma parábola, não, esse personagem está contando uma ilustração. Então é muito fácil, não precisamos ter um grande... o texto naturalmente já demonstra isso. E pensando até mesmo, Davi, em pastores e estudiosos das Escrituras, que tem uma formação acadêmica no estudo da palavra, tecnicamente falando, são nítidas as distinções entre uma narrativa e uma parábola. Exatamente. Parece que é tudo uma história, mas são bem claras as distinções entre essas duas questões. Então, será que eu poderia, Ricardo, fazer a afirmação que você disse que Deus escolheu contar a sua história? Então, já no início, começando na história do livro de Gênesis, e pensando nos 11 primeiros capítulos, nós temos diversas pequenas histórias, algumas maiores, outras menores. Nós podemos afirmar, então, para quem está nos ouvindo, que existe uma grande história sendo contada através de histórias menores? Sem sombra de dúvida. E isso é que torna as Escrituras não somente um texto interessante, mas algo que traz sentido à nossa própria história. Porque a humanidade, ela encontra o seu sentido na sua própria história individual. Mas a história individual, ela só tem o seu valor quando ela encontra o sentido na grande história de Deus. E o texto de Gênesis, a introdução da Bíblia, por assim dizer, ela nos traz as ênfases principais dessa grande história que Deus tem escrito, e que quando você olha ao final das Escrituras, bate exatamente com o formato que ele começou. Então você encontra coerência, você encontra propósito, você encontra sentido, e isso visa transformar vidas e direcionar as pessoas a Deus. Nessa mesma linha, uma das coisas que eu percebo que me incomoda, e acho que com o tempo também se dedicando mais à metodologia que nós usamos e ao trabalho da igreja local, a gente vai percebendo que existe um equívoco muito grande em narrativas históricas quando eu, Lugero Neto, estou procurando me identificar imediatamente com um dos personagens da história. Ou seja, encontrar nos erros do personagem A, os meus próprios erros para corrigi-los, ou nos acertos do personagem B, virtudes que eu devo seguir.
Mas uma das coisas que eu tenho me desafiado e me afiado é ver 2 níveis de leitura. Primeiro, que a gente lê muitas vezes querendo se enxergar no meio dos personagens. Mas mais do que isso, Deus inspirou homens para nos dar o texto escrito. Então nós devemos ter um segundo nível de leitura, que é o nível não para me identificar como os personagens, mas para ver o que Deus está falando a seu respeito naquela história dos personagens, né? Como é que eu consigo dar esse salto, Davi? Ao invés de querer ficar entendendo minúcias, aquela coisa até simplória que muitas pessoas falam. Se eu tivesse no lugar de Adão e Eva, eu nunca teria cometido esse erro. Se eu tivesse no lugar de Noé, será que eu teria tido essa confiança? Não é isso que o texto quer nos dizer, não é mesmo, Davi? Sim, nós precisamos caminhar dentro do texto, procurando primeiro qual a lição que ela está ensinando, qual o foco dele. E dentro disso, pensando, qual o motivo que esse texto está aqui? Onde ele quer chegar? O que ele está nos mostrando? A gente pode perguntar o que ele está nos ensinando a respeito do caráter de Deus. Lembrar que Deus é o herói da Bíblia, não esse homem, aquele homem. Tanto que todos os heróis da Bíblia são falhos. Né? Eles mostram suas características pecaminosas. E sempre é Deus quem cumpre a sua palavra e ele é revelado nas Escrituras. Então, o que o texto está me mostrando sobre Deus? O que o texto está mostrando sobre o ser humano? Sobre nossos problemas, resultado do nosso pecado, a dificuldade de viver no mundo caído e como que nós precisamos de Deus. Esse é para nos levar a Ele. E aí, olhando a Bíblia como um todo, como conhecer a Deus através da pessoa de Cristo Jesus. O que me ajuda muito nesse sentido é pensar como que esse texto desafia a minha forma de pensar, né? Os meus pressupostos, como foi falado. Quais são coisas que eu talvez falo, faço, penso, creio, meus relacionamentos, que, esse texto está apontando diferente. Ele quer me transformar nessas áreas para que eu seja mais conduzido, transformado pelo caráter de Deus. Nós temos uma das ferramentas usadas para interpretar o texto, a gente fala sobre a grande ideia do texto. Uma das coisas que o Davi falou mais cedo, Ricardo, foi a respeito de ler, reler, ler, reler, e ele falou, leia o livro todo. Como nós caminhamos, então, para poder encontrar a mensagem central do livro de Gênesis e usar isso como referência para a leitura dos textos e dos capítulos que Gênesis nos apresenta? Bom, o escritor, ele, inspirado por Deus, ele pensou também naquilo que estava sendo transmitido por meio das palavras. E ele estruturou isso numa cadeia de pensamentos. Então, essa estrutura, ela tem uma organização, ela tem as suas devidas ênfases que, inclusive, nos ajuda a não fugir do sentido e do propósito principal. Que, inclusive, a gente até adiciona a ideia a grande ideia sendo a mensagem que aquele texto quer nos ensinar e uma resposta que se espera a partir da compreensão dessa ideia, dessa mensagem, que, então, ela é observada. E isso a gente extrai a partir da identificação dessa estrutura que o próprio texto nos traz aqui. No texto de Gênesis de 1 a 11, por exemplo, nós percebemos alguns padrões, algumas ênfases que são dadas sobre o aspecto da perfeição, quando Deus cria tudo e ele põe a mão e as coisas dão certo. E o aspecto de que quando o homem se rebela contra Deus, se instaura aí um tempo, uma era, um momento de queda, de desgraça, e isso vai caminhando lado a lado, graça e maldição, graça e maldição. E você vai observando isso naquilo que você disse, Lugero, nessas pequenas histórias que vão sendo colocadas até o capítulo 11, por exemplo, e que elas vão sendo afuniladas
para que então a gente possa entender essa mensagem de uma forma maior. Então a estrutura, a identificação dessa estrutura, das ênfases, dos padrões que o autor coloca para nós por meio dos seus temas, vão nos dando esse direcionamento, vão nos protegendo para que a gente não saia do texto e vão também nos apontando para onde é que o autor quer conduzir o nosso coração e a nossa prática nesse sentido. Então esses são mecanismos que nos ajudam a encontrar a mensagem do texto. Você citou aí, então, essa quebra, talvez, na estrutura do livro. Você falou ali o capítulo 11, e eu já tinha mencionado que no trabalho com o Pregue a Palavra, nos nossos módulos, a gente trabalha Gênesis de 1 a 11. Por que isso, Davi? Porque a grande divisão do livro está ali, né? Até 1 a 11, Deus está trabalhando com o início de tudo, a criação, a queda, o pecado, e como o pecado se espalha em toda a raça humana como um todo. Então ele olha de uma forma geral para o ser humano. Então você tem, depois da queda, você tem o pecado se espalhando, você tem o dilúvio, depois a Torre de Babel, Deus espalha todos, e por toda a face da terra, espalha o ser humano, e fica a grande pergunta, como que Deus vai fazer agora? Como vai resolver o problema do pecado? Em Gênesis 3,15, Deus já tinha deixado uma promessa que um descendente da mulher iria resolver esse problema, esmagar a cabeça da serpente, ser ferido pela serpente. Como será isso? Mas como vai salvar esse povo que agora se concentra contra Deus e agora foi espalhado por Deus? Então, a partir do capítulo 12, é que a resposta disso é chamar um homem, né? Abraão e os seus descendentes para ser o povo escolhido de Deus. Deus faz a sua aliança com Abraão e aí vai caminhar com eles o restante do livro. Mas o livro como um todo, usando o princípio, né, que o Ricardo falou, de olhar o início e fim de um livro, nos ajuda muito a ver essa trajetória, essa história maior. Você vê Gênesis 1, em que Deus, do caos, né, tudo estava sem forma e vazio, Deus, pela sua palavra, ele cria um mundo perfeito, que depois o pecado estraga e começa a destruir tudo. Quando você vê o final de Gênesis, o capítulo 50, versículo 20, o final do livro termina com José, seus irmãos, toda a família de Jacó, seus descendentes lá no Egito. José morre, mas no final, capítulo 50, versículo 20, nós temos como Deus falando, olha, José falando para seus irmãos, vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o planejou, o tornou, o fez em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. E esse tema, que tem muito a ver com a história de José, que é os últimos capítulos de Gênesis, de um mal terrível que é cometido contra ele, mas como Deus tinha tudo isso preparado para trazer salvação para o seu povo, é um reflexo do livro todo de Gênesis, em que Deus faz o bem, cria através da sua palavra, o pecado entra e começa a perverter, mas a graça de Deus é maior e está conduzindo a história, planejando para o bem que ele tem na sua soberania para trazer salvação. Uhum. Então, você tem essa quebra do 11 para o 12, isso. Mas na verdade mantém-se uma história única e uma unidade do 1 até o final do livro de Gênesis. Exatamente. Esse livro faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Sim. Então nós acreditamos e defendemos que a Bíblia nos ensina que foi Moisés o autor desses 5 primeiros livros. Como encaixar a história de Gênesis, Ricardo, com o restante dos 5 livros, né, da lei? Muito interessante que quando você lê Êxodo em diante, você já vê um direcionamento, algo mais específico para um povo nacional, um povo que tem um pacto com esse Deus e que ele tem essa incumbência, assim, de mostrar esse Deus para o mundo todo. Uhum. Tem uma mensagem de redenção que está sendo construída através desse povo ali. Uhum. Só que falta dar
sentido a esse povo. Por que esse povo tem que fazer o que tem que fazer? Por que esse povo precisa ter regras muito específicas na sua fundação para poder apresentar um Deus muito especial e notável, que inclusive é apresentado como o Deus dos deuses, o Senhor dos céus e da terra, aquele que está acima de tudo e todos? Então a gente faz uma viagem no tempo olhando para quem Moisés escreveu, quem Moisés tinha de imediato o seu foco, e havia muitas vozes que governavam a mentalidade do povo daquela época, né? Qual era a origem do mundo, de fato quem era o Deus verdadeiro, e Gênesis ele se encaixa justamente nesse sentido, dando sentido, propósito e origem para esse povo. Da onde nós viemos, para onde temos que ir, por que nós estamos aqui. Então, Gênesis 1 a 11, você tem uma origem global, uma origem universal ali. Então, situando o povo a um único Deus. A partir de Gênesis 12 em diante, eles começam a se identificar melhor com Abraão, por exemplo, que é o início de Israel, como Davi citou, e aí isso começa a dar sentido. Então, essa unidade que há entre os 5 livros de Moisés vai caminhando com essa utilidade que Gênesis amarra tudo a seguir. Então, esse povo que é liberto do Egito, esse povo que precisa saber como se comportar diante de Deus, esse povo que precisa depender completamente desse Deus, e esse povo que percebe os padrões de Gênesis também sendo vividos na sua própria existência. O povo não dá conta de chegar no patamar de Deus. O povo precisa de um intercessor, o povo precisa de um mediador, o povo precisa de um remidor, de um redentor que torne possível aquilo que eles foram chamados, mas que sozinhos não são capazes de obedecer. Então essa é a história do Pentateuco aí que você citou, encontra essa unidade com o livro de Gênesis e faz todo sentido. No livro de Gênesis, por exemplo, há uma cena muito forte para mim nesse chamado da necessidade de um redentor, de alguém que intermedie, que faça, entregue aquilo que é necessário de uma forma perfeita. E essa cena, para mim, é a fala do pai de Noé, registrado lá no final do capítulo 4, do capítulo 5, né, quando o pai de Noé diz assim, né? Esse seu nome será Noé e ele nos trará descanso, né? Só que quando você vai ver qual o descanso que Deus deu através de Noé? O dilúvio. Destruição. Juízo por completo. Só que o problema continua porque quando passa o dilúvio, se não me engano no capítulo 8, Deus falando, o homem continua pecador. O pecado sabia nadar. O pecado sabia nadar. Isso é tenebroso, né? Na verdade é pior, o pecado entrou na arca. Exatamente. Né? Então, tipo assim, há uma expectativa e um desejo do descanso, porque, e eu falei recentemente sobre isso, no estudo que eu dei lá em João Pessoa, porque há uma mentalidade nos nossos dias, talvez um afã dos homens que desconhecem Deus, né? De serem eternos, né? Então, quando eu era bem mais jovem, né? Porque eu sou jovem, né? Somos todos. Tinha uma música que tocava muito no rádio, né? Forever Young. I want to be forever young. Então, eu dizia assim, para sempre jovem. Eu quero ser para sempre jovem. E na mesma época, eu assistia na TV um filme do Highlander, que é aquele que é o eterno, que vai permanecer para sempre e tal, né? E tinha uma outra música que falava quero viver para sempre. Mas na fala ali do livro de Gênesis, a longevidade, os homens que viveram 600, 700, 800, 900 anos, pareciam estar, na fala de Lameque, o pai de Noé, desesperados por descanso. Só que o descanso dado por homens é juízo, né? Sim. Então, isso que você me falou me chama muito a atenção. Isso é bem interessante quando você pensa no final da criação, capítulo 2, versículos 1 a 3, né, o 7º dia, Deus descansou, abençoou aquele dia, e você vê isso refletido
no capítulo 2, ali no início, você tem um lugar especial separado por Deus para sua comunhão com o homem, o seu povo, né? Adão e Eva, o povo de Deus, debaixo da bênção de Deus, do governo de Deus, a sua palavra. Tudo isso é perdido. Então o homem é expulso desse lugar de descanso, esse lugar santo. Não havia trabalho ali, mas era um trabalho de descanso porque ele trabalhava para glorificar a Deus. O seu suprimento, o seu sustento vinha da graça de Deus. Agora, quando ele é expulso, ele vai ter que ralar para tentar sobreviver. E ele perde esse descanso. E isso vai carregando, e como o Ricardo falou com o restante do Pentateuco, justamente Deus começa a agir e a sua iniciativa para nos levar para uma nova criação. E é esse o lugar que... Então, Gênesis 1 a 11 nos ajuda a entender isso, não só para o Pentateuco, mas com a Bíblia como um todo, que no Pentateuco mostrando um novo povo, Israel, separado, para ter um lugar na presença de Deus. Eles constroem o tabernáculo, acesso a Deus, a bênção de Deus, só que agora precisa de sangue derramado para chegar perto, levando para a terra prometida para viver debaixo do governo de Deus e sua palavra, sua lei, mas tudo ainda inicial, apontando a direção. Precisamos de algo maior. De uma forma bem clara para quem está nos vendo, nos ouvindo, né? O que você está falando é uma proposta de teologia bíblica, né? Sobre o povo de Deus vivendo no lugar de Deus, debaixo da lei de Deus e usufruindo das bênçãos de Deus. Que é esse descanso. Ou seja, mas isso é legal para quem está nos ouvindo, para que quando ler o texto, perceba essas ênfases e repetições. Porque elas vão ser levadas por toda a Bíblia, e nós vamos ver o grande clímax disso em Apocalipse no final. Em que, de novo, nós temos... A gente não volta para o Jardim do Éden. Nós vamos para algo muito melhor, uma cidade-jardim, em que você tem a Nova Jerusalém, mas que tem elementos do Jardim do Éden. Tem a Árvore da Vida, tem o rio, tem várias coisas lá que lembram, mas é ainda melhor. E é o povo de Deus, habitando na presença de Deus, debaixo do cuidado, do governo de Deus, num descanso eterno, onde não há mais maldição. E uma das outras coisas que eu gosto quando a gente fala sobre descanso, há alguns anos atrás eu li um autor falando a esse respeito, mostrando que a gente muitas vezes lê, até mesmo na língua portuguesa, né, que Deus descansou, é uma visão até infantilizada de como se ele tivesse tirado um cochilo, né? Umas férias ali, né? Ali não, ele cansou, ele trabalhou tanto, né? Mas que o termo, na verdade, ele expressa o deleite e o regozijo de Deus sobre tudo aquilo que ele fez. Tanto é que, e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, e depois ele termina dizendo, e viu Deus que tudo era muito bom. Ou seja, completo, perfeito, né? Então, um chamado também de Deus para o seu povo, e nós estamos, obviamente, nós reconhecemos esse chamado na pessoa de Cristo Jesus. O chamado para os cristãos não é meramente de ausência do exercício do trabalho, mas é de um trabalho de deleite na presença do Senhor. Contemplação, né? Exatamente. Contemplação. Hebreus vai ensinar isso, né? Que nós descansamos as nossas obras em Cristo. E jogando, lembrando dessas passagens que agora nós estamos... Cristo já cumpriu tudo por nós. Ele é o que veio, é o descendente da mulher que derrotou a serpente. Ele que venceu a morte. E agora nós descansamos das nossas obras, não no sentido de ficar na rede em casa esperando Jesus voltar, mas de que agora nós vivemos o deleite da presença de Deus já hoje. Nós temos Ele, nós temos Cristo, nossas obras são algo aceitável a Deus por causa de Cristo Jesus, enquanto aguardamos o final feliz, né? Então, em que nós estaremos na presença dele para todo sempre. Então, Ricardo, nisso tudo que a gente está conversando, como mostrar para os nossos ouvintes, para o pessoal que está nos acompanhando agora, a respeito da verdade do Evangelho em Gênesis?
nós já estamos fazendo essa ponte, já apresentando Cristo, foi citado Hebreus, ou seja, nós estamos mostrando a unidade de Gênesis com a Bíblia como um todo, Pentateuco, com o Antigo e Novo Testamento, né? Mas como para, de uma forma mais clara, mostrar para aquelas pessoas que ainda estão começando a aprender a Bíblia, como elas podem caminhar e enxergar o Evangelho já no livro de Gênesis. A gente tem o costume de pensar que o Evangelho está só lá no Novo Testamento, né? Ou nos 4 evangelhos. Ou nos 4 evangelhos, exatamente. Mas se você tiver uma leitura criteriosa, curiosa também, como o Davi falou no começo de tudo aqui, a gente percebe que o texto de Gênesis, só essa primeira seção, de 1 a 11, está recheada do Evangelho. Você vê essa plenitude no capítulo 1 e 2 da presença de Deus. Ela é perdida no capítulo 3. E o capítulo 3, ele é um quadro gigantesco, muito bem pintado, ou talvez tenebroso por um lado, trazendo as más notícias do resultado do próprio pecado. Deus ali fala com a mulher, Deus fala ali com o homem, depois ele fala a serpente, mas no mesmo capítulo ele aponta as boas notícias. Elas seguem as más notícias, né? E alguém já disse que as boas notícias têm que ser acompanhadas das más notícias para que a gente possa entender de verdade a bênção que é o Evangelho. É mais ou menos como o costume popular, né? Olha, eu tenho 2 coisas para te dizer. Você quer ouvir a boa notícia ou a má notícia? Exatamente. Então, o texto de Gênesis nos apresenta essa realidade. Ele termina, por exemplo, o capítulo 3, mostrando Deus fazendo um sacrifício e cobrindo a vergonha do primeiro casal e dando até uma proteção para que esse casal não ficasse debaixo de uma perdição eterna, expulsando eles. Então, o expulsar do jardim não foi uma coisa, em tese, negativa, foi positiva para proteger o próprio casal de continuar ali num estado de queda eterna. Então você vê o Evangelho, Deus já dando essa linha de é necessário derramamento de sangue, é necessário substituição, alguém tem que estar no meu lugar, para que eu possa ter as minhas vergonhas cobertas, alguém precisou morrer por mim, mas a luta continua. Você vê ali a dificuldade de criar filhos no capítulo 4. Então a realidade da família é muito evidente nesse trecho todo aqui, Caim e Abel, e você vê a tristeza que mas depois Deus socorre o casal com um novo filho, e aí a gente vê rebelião, desgraça, de novo o pecado ampliando a sua infecção na raça humana. Mas depois surge alguém que começa a invocar o nome do Senhor, ou seja, apontando de novo para um Redentor, para Deus. Então ele vai balanceando essa realidade, assim como Cristo faz no Novo Testamento, no Evangelho, vamos dizer assim, propriamente dito, onde as más notícias são acompanhadas da solução que há em Cristo Jesus. Você vê capítulo 5, os homens que viveram muitos anos, e aquela música fúnebre, viveram muitos anos, mas não conseguiram viver eternamente. Morreu. Isso é algo muito forte no texto, que fazendo boas perguntas e tendo uma leitura boa e de boa observação, você vai ver que todos assim, fulano viveu tantos anos, teve o filho. Morreu. Aí viveu mais tantos anos, seus dias foram todos tal, e morreu. Então, assim, morreu. E algo que a gente esquece, às vezes, pensando onde vê o Evangelho, é justamente a parte do juízo também. Sim. Que mostra essas más notícias. Quando você chega no dilúvio, capítulo 6, 7, 8, você vê o pecado, o preço do pecado é a morte. Esse é o resultado. E a raça humana ser exterminada. É isso onde leva, essa é a gravidade do pecado. Mas Deus ainda demonstra sua graça, Ele demonstra uma saída, Ele demonstra alguém que pode nos salvar em meio a esse juízo. Isso é fantástico e tão necessário, Davi e Ricardo, para o evangelismo em si nos nossos dias. Infelizmente, nós vivemos num contexto onde as pessoas querem, entre aspas, alcançar pessoas para Cristo, o que em si
é um chamado que temos, é uma vocação da igreja, Sem dúvida. mas elas querem amenizar a mensagem da palavra de Deus e só talvez falando coisas boas. De uma forma geral, num jargão, Jesus te ama e eu também, vem para a igreja. Sim. Né? Qual a importância da gente manter na mensagem do evangelho, no evangelismo, no alcançar pessoas para Cristo, as más notícias e as boas notícias? O horror do pecado, ele faz sobressair a bondade e a graça de Deus. Quando eu não enxergo, quando eu não vejo as más notícias, a desgraça do pecado, eu não preciso de um Salvador. Eu não preciso de um socorro. Muito embora Deus não precise de nós, as más notícias elas tornam as boas notícias algo esperançoso, algo maravilhoso. Esse padrão ele é visto aqui no capítulo 1 a 11. Né? Ao mesmo tempo em que o pecado impera, a graça sobressai. O pecado impera, a graça sobressai. Como que mostrando, apesar de, existe uma esperança. Há uma luz no fim do túnel. Essa luz vem e brilha cada vez mais. Então, quando você abandona, você afeta até o relacionamento saudável que nós podemos ter com Deus. Porque Deus passa a não ser mais o meu Deus, o meu Salvador. Ele passa a ser agora um empregado, um cliente, alguém que veio para me servir, alguém que veio para apaziguar as minhas ansiedades, as minhas dificuldades. Então, tudo é invertido se você esquece de perceber a desgraça e o horror do pecado. Até porque, se o pecado não é tão destruidor como descrito em Gênesis, se Gênesis é mais ou menos um tipo de parábola, ou até me dando a liberdade de falar isso, mas com toda reverência, na visão de muitos que estão enganados, como que um conto da carochinha, uma história fictícia, se o pecado não é isso tudo, o que foi a cruz então? Exatamente. Qual a importância, Davi, de enxergar o que Deus está nos contando sobre a maldade e a desobediência do homem contra o Criador, à luz da cruz do Calvário? Se a cruz ele é esvaziado se nós não entendemos a profundidade de nos rebelarmos contra um Deus eterno, eternamente santo, eternamente justo. Então, o que nós merecemos? Um castigo eterno no fogo do inferno. Nós merecemos porque nós levantamos o punho contra um Criador justo e bom. E aí nós só vamos ver que a cruz foi exigido. Precisava ser assim. O próprio Deus, homem, se tornando homem, santo, perfeito, e carregando sobre si os nossos pecados na cruz, sofrendo ali, a ira de Deus sendo derramado sobre ele. A gente entende, é isso que nosso pecado exige. É isso que nos livra do dilúvio, é isso que nos faz voltar, abre o caminho de volta para a presença de Deus, o que perdemos ao sermos expulsos do jardim do Éden e viver aqui no deserto desse mundo caído, pecaminoso. Isso explica também, é impressionante, a gente anular a ideia de pecado é anular a solução para todos os males da sociedade. A gente vê que a sociedade ela fica tateando, procurando a solução para os seus problemas diversos, né? Problemas ecológicos, problemas sociológicos, psicológicos, todos eles, e sempre tentam explicar as desgraças da humanidade de um ponto de vista de uma sociedade sem pecado. Você vai encontrar as piores soluções, porque o pecado ele explica toda a desgraça da humanidade. Então, sem isso, você não tem a solução ideal, necessária, e também você acaba não desfrutando do descanso que a gente espera, almeja um dia, né? Ao olhar para a graça de uma forma muito mais especial quando você vê o horror do pecado no Evangelho. Se você não tem o diagnóstico correto, você não vai encontrar o tratamento certo. Exatamente. Né? E Gênesis, então, mostra claramente o diagnóstico, de onde surgiu esse câncer do pecado, qual a extensão dele, como ele espalha, como ele mata.
e também nos aponta de onde virá a solução, que é no próprio Deus vai prover. Não é o ambiente, não é as condições em si, não são as notícias, mas é o próprio homem sem Deus. Ele está fadado a uma vida vazia e sem sentido. Isso ressalta também para nós o Evangelho da Graça. Porque no capítulo 3, quando Deus proclama o juízo sobre homem, mulher e terra, ele já anuncia a vinda do descendente da mulher que esmagaria, e já esmagou, a cabeça da serpente. Nós vemos também, mesmo na cena de que quando Caim mata seu irmão Abel, e Deus faz dele um nômade, um peregrino, amaldiçoado, coloca sobre ele uma marca, mas Deus também disse que aquele que tocasse Caim, o Senhor o castigaria 7 vezes mais. Sim. Depois, novamente, quando a gente vê a história de Noé, nós vamos ver que Noé achou graça perante os olhos de Deus. Não são as obras de Noé, né? Num meio de homens tão maus. E a cena da introdução da história de Noé, ela é horrível, né? Ela é depravação e degradação total da humanidade ali, mas o Senhor ministrando graça e salvação, né, em meio a uma destruição total, em meio ao juízo total, que é o juízo do dilúvio, né? Sim. Então, assim, você vai lendo isso e percebendo quão necessitados nós somos continuamente do exercício misericordioso da graça de Deus, porque nós somos igualzinho todos os homens e mulheres que viveram por toda a história da humanidade, rebeldes contra o próprio Deus. E é uma mensagem para os nossos dias, porque nesses primeiros capítulos você vê também a história toda ali, e até assim, especialmente no dilúvio, você vê o primeiro fim do mundo. Né? Então, a primeira vez em que isso aconteceu. E olha, gente, o pecado, a perversidade leva para isso. Olha o que acontece. E o Novo Testamento vai nos trazer de volta e falar, olha, né, o pessoal tem, não, o mundo não vai acabar, não vai ser nada disso, o pecado não é tudo isso não. Fala, olha, Deus já fez uma vez. Na próxima vez vai ser com fogo. Né? O pecado, ele está segurando porque ele quer que o evangelho seja pregado, pessoas se arrependam, creiam em Cristo. Então, muito do que nós... Toda a palavra de Deus, em forma de semente, está ali nos primeiros 11 capítulos da Bíblia. É tudo preparado ali, e aí o restante de Gênesis também, preparando os temas, os princípios básicos que nos ajudam a entender toda a palavra de Deus. E é interessante ver que Deus tem uma maneira de comunicar a sua mensagem e Deus tem os seus caminhos, né? A gente vê também uma ênfase muito grande na família. A família é algo que é trabalhado nesses capítulos iniciais aqui de uma forma especial e maravilhosa. E é justamente hoje onde está o cerne da desgraça humana. Né? Então, existe um propósito do porquê a família é importante. Isso está no coração de Deus, isso está no plano e no projeto de Deus, a comunicação da sua mensagem, a expressão de adoração ao próprio Deus passa pela família, e a família só pode ser redimida pela graça de Cristo, e é a grande necessidade da humanidade. Fantástico. Gente, passa rápido demais, né? E a gente vai falando do que, pela graça de Deus, nós amamos, que é a palavra de Deus. Não só porque somos pastores e pregadores, mas porque essa é a palavra que nos alcançou, nos transformou, né? Nos deu nova vida. E é muito bom poder orientar aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, através do texto de Gênesis. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi ótimo bater esse papo junto aqui com você mais uma vez. Eu que agradeço, Lugero, privilégio aqui de estar ao lado de vocês, olhando de novo para as Escrituras que nós amamos aqui, nós gostamos de ensinar, de pregar e de aprender com ela, porque ela fala do nosso Deus maravilhoso. Ótimo. Davi, também muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, e juntos, nós que somos partes desse ministério do Prega a Palavra, sim, usar esse meio, esse canal para abençoar a igreja de Cristo. É gostoso abrir a Bíblia, é gostoso ver o que Deus tem falado. Obrigado pelo privilégio. Fantástico. Gente, eu quero agradecer a você que está conosco, nos assistindo, nos ouvindo durante esse tempo, e na certeza de que Deus há de abençoar e edificar a sua vida mais uma vez, principalmente
porque foi aqui exposto e discutido a própria palavra de Deus. Se você está nos ouvindo nas principais mídias de áudio, você também pode nos assistir. Esse programa é em áudio e vídeo. Baixe o nosso aplicativo, o Teomídia. Vai lá no nosso site teomídia.org e baixe agora o aplicativo e conheça não só este conteúdo, como diversos outros conteúdos da Comev, nossos filmes, desenhos, programas e debates para a edificação da Igreja de Cristo. Nós já queremos já de imediato presentear os nossos convidados, Davi e Ricardo. Nós queremos dar uma assinatura do Teomídia para vocês. É uma forma singela, obviamente, de agradecer a presença de vocês aqui conosco, para que vocês também aproveitem e passem isso para frente para o pessoal da igreja de vocês também. Você acessa o nosso site teomídia.org e lá você vai aprender mais sobre o nosso aplicativo, sobre a web rádio, o Teomídia Blog, que sai toda semana, e o nosso Teomídia Cast, toda segunda-feira, nas principais plataformas de áudio. Muito obrigado por participar conosco. Que Deus te abençoe.